Você escolheu o melhor lugar para você estar nesse último dia do ano de 2023, na presença de Deus, celebrando a Ele. E eu quero crer que você esteja pronto para subir. E ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, dizendo assim: o que falta para Cristo voltar e arrebatar a igreja dele? E eu pensei assim comigo mesmo: falta muito pouco. Então fala para a pessoa que está perto de você, diga assim: ó, esteja preparado. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Deus me deu uma palavra muito, mas muito especial para essa mensagem no último dia do ano, nessa celebração especial, porque o ano que vem a família Vida e Paz vai andar debaixo de uma visão que Deus nos deu, que nós iremos ter o ano do milagre. Então muitos milagres vão acontecer. Eu creio nisso porque esta é a direção de Deus para o ministério. E se você está sintonizado com o Espírito Santo, você vai vivenciar isso. E aí eu fiquei pensando assim: milagre, a família aprendeu que milagre só Deus pode fazer, né? Nós aprendemos aqui um conceito simples de milagre. É tudo aquilo que só Deus pode fazer e o homem não tem como explicar. Ah, ele era cego, agora está vendo. Como é que explica isso? Não explica. Foi Deus, milagre. E aí eu fiquei pensando e falando com Deus: qual é a palavra, Senhor, para que nós possamos entrar 2024 assim, já nessa plenitude de milagres, de coisas do céu acontecendo aqui na terra de forma abundante. Porque, perceba comigo, enquanto mais próximo Deus está, Jesus está para arrebatar a igreja dele, mais maravilhas de Deus irão acontecer nessa terra. Então Deus me deu esse tema: o céu em primeiro lugar. Diga comigo: o céu em primeiro lugar. Diga de novo: o céu em primeiro lugar. A única forma de nós experimentarmos as coisas do céu aqui na terra é priorizando o céu. Mas nós vivemos na terra, pastor, mas nós precisamos priorizar o céu. Por quê? E aí eu quero compartilhar essa palavra de Deus com você. Ouça muito bem as coisas que Deus vai revelar para você, exatamente em cima desta frase de Deus, que Ele quer que nós priorizemos o céu. O ano que vem vai ser um ano muito, mas muito diferente de todos os outros que você já viveu na tua vida. Você não recebe isso, irmão? Não sejam incrédulos, sejam crentes. Receba a palavra que vem, em nome de Jesus. Então eu quero ler com vocês um versículo bíblico. Você pode até ler comigo. Gênesis 1. Vamos lá? No princípio. Pode ler, só vocês. Aleluia. De novo. Por que nós acreditamos na criação, irmão? Porque o livro de Gênesis apresenta Deus como sujeito direto e principal pela criação. E aqui nós vamos aprender o que Deus quer nos falar, nos preparando para o ano do milagre, para o ano de 2024. O texto diz: no princípio, é o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1. E o texto diz: no princípio criou, deixa o texto por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Quem criou a igreja? Interaja comigo por favor. Deus criou tudo o que há na terra, em todos os cantos. A criação não foi obra do acaso, foi obra de Deus.
Deus é o sujeito direto, principal, responsável, arquiteto da criação do universo, e tudo que existe na terra e no céu, tudo que existe foi criado por Deus. Amém? No princípio criou Deus. E eu quero trazer aqui, no hebraico, essa frase se constrói da seguinte forma: Berit bara Elohim. São as 3 palavras no hebraico que constrói essa frase: no princípio criou Deus. Berit bara Elohim. O que significa isso? Berit é o nome do livro, no princípio. Ele criou, que no hebraico é bará, que é uma expressão hebraica para indicar a criação. Ou seja, é uma expressão hebraica que indica a criação, que é algo exclusivo de Deus. Diga, criação é algo exclusivo de Deus. Agora deixe-me fazer uma pergunta para você. Qual foi a matéria que Deus usou para criar o homem, para formar o homem? Qual foi? Qual foi? O barro. Diz o texto de Gênesis 2, verso 7: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Preste bem atenção. Deus então, a Bíblia diz o que? Aí deixa o texto aí, por favor. Deixa o texto. Formou o Senhor Deus. Formou ou criou? Hã? Formou ou criou? Então Deus não criou o homem. Ele não criou o homem. Criou ou não criou? Não, mas o que o texto está dizendo? Que ele o quê? Formou. E por que que a Bíblia diz que ele não criou, mas ele formou o homem? Por que que aqui não aparece Deus criando o homem e sim formando o homem? Por quê, pastor? Porque Deus está usando uma matéria-prima. Ele formou o homem da onde? Do pó, da terra, da argila, do barro, de uma matéria-prima, a partir de uma matéria-prima. Tudo que é criado a partir de uma matéria-prima, meu irmão, tudo que é formado, preste bem atenção nisso. Tudo que é formado a partir de alguma coisa. E tudo que é criado a partir do nada. Vocês não pegaram ainda. Você não pode, irmão, criar nada a partir daquilo que já existe. Estão aqui comigo? Tudo que é feito, formado, é a partir de uma matéria. E tudo que é criado a partir do nada. Então só Deus pode criar. Diga, só Deus pode criar. Eu vou simplificar para você entender, usando a figura do marceneiro. O marceneiro, ele pega a madeira da árvore e ele vai formar uma mesa, um painel, um banco, uma estante. Muitas pessoas pensam que esse marceneiro, ele criou a mesa, ele criou a estante, ele criou a cadeira. Não, ele formou. Por que que ele formou, pastor? Porque ele formou a partir de uma matéria-prima. Qual foi a matéria? A árvore. É só para simplificar, para você entender. Formar, irmão, é diferente de criar, completamente diferente. Parece que criar e formar são a mesma coisa, mas não é. Há um abismo, uma diferença entre criação e formação. Para você formar, é só você pegar uma matéria que já existe e a partir daí fazer algo. Quem está comigo aqui, diga graças a Deus. Agora, para fazer o que Deus fez lá no princípio, que no hebraico é bará, que é o que criou, você precisa ter capacidade para fazer o que você deseja sem depender de matéria-prima nenhuma. Então, para criar, você não tem matéria-prima nenhuma. Então, como que eu vou criar? Porque criar, só Deus pode criar. Então, uma diferença entre criar e formar. Eu só estou explicando para você o quanto que Deus quer que nós priorizemos o céu.
Porque lá no céu é que foram criadas as coisas que nós precisamos aqui na terra. O que é formado aqui na terra não é aquilo que vem do céu. O que vem do céu foi criado lá. E aqui Deus deu matéria-prima para ser formado para nós. Por isso a gente precisa priorizar o céu. Em nome de Jesus. Deixa eu ler de novo, vamos ler de novo o versículo 1. O que está escrito aí? No princípio, quem criou? Quando Deus criou? No princípio. Nesse princípio não fala de tempo. Não fala do tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo é o Cronos. É que a gente vai contar hoje. Termina hoje, dia 31 de dezembro de 2023. Amanhã começa outro ano. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Porque tudo que é visível aqui, está preso no tempo de Deus. Então quando a Bíblia diz no princípio, é porque não existia nada. Deus parece criando. Não existia nada. E do nada Deus fez tudo. Só Deus pode criar. Sabe qual é a primeira lição que eu tiro aqui dessa mensagem? Nós não podemos desprezar o nada, porque o nada, do nada, Deus pode fazer o tudo. Tem muita gente que despreza o nada, mas é exatamente do nada que Deus quer fazer o tudo. E o ano que vem você vai ver o nada de Deus se tornando tudo na tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Recebe isso aí para a glória de Deus. Nós estamos falando aqui do poder da criação. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Na história do Egito, o cargo de governador não existia. Ele não existia antes de José, e depois de José não existiu mais o cargo de governador. E o que isso significa, pastor? Por que não existia esse cargo? Se lá no Egito não existia o cargo de governador, pastor, como que José se tornou governador lá? Porque Deus criou o cargo de governador. E qual é a mensagem? O que Deus quer falar comigo? É que quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem que ele tenha que criar um cargo que não existe, ele cria para o nome dele ser glorificado. Pastor, mas isso não existe. Mas se Deus tem um plano na tua vida, Ele vai criar aquilo que não existe para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Então deixa eu falar aqui, tem muita coisa que ainda não existe, mas que Deus vai criar para te abençoar o ano que vem, e os milagres vão acontecer. Vai recebendo, porque Deus está falando com você. Mas eu vou continuar no verso 1. No princípio, diga, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode esquecer tudo que eu estou falando, mas esse versículo você nunca vai esquecer na tua vida, e isso vai ficar no teu coração. Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Hã? Deus criou os céus primeiro ou a terra primeiro? Os céus, amém? E por que Ele criou os céus primeiro? Vamos aprender o que Deus quer falar. Então, o que Deus quer dizer para nós? Deus não começou embaixo, Deus começou em cima. Por isso você precisa priorizar o céu, porque Deus começa as coisas em cima. De onde Deus começou, irmãos? De cima, fala de cima. Por quê, pastor? Porque a referência para a terra sempre será o céu. Assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já está nos céus. Você nunca parou para pensar nisso? A vontade de Deus já está pronta? Agora deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Você entende que Deus poderia criar tudo no mesmo dia? Sim ou não? Deus tem poder para criar tudo no mesmo dia? Tem, igreja? Tem, eu creio que tem, claro que tem. Mas pastor, por que Deus não criou tudo num só dia? Por que Deus usou 6 dias para criar e no 7º dia Deus descansou? É porque no processo de criação Deus estabelece prioridades.
Volta o versículo. Eles não entenderam ainda. Volta o versículo. No princípio, quem ele criou primeiro? Amém? Então por que ele não criou tudo num só dia? Porque é um processo de prioridade. Qual é a prioridade de Deus? Os céus. Então fale para a pessoa que está do teu lado: priorize os céus. Vocês querem ver milagres o ano que vem? É isso que vai acontecer. Se você priorizar o céu, você vai ver milagres na tua casa, na tua família, no teu emprego, sabe? Você vai ver muitos milagres. A família, a vida e paz vai viver isso, se ela entender que ela precisa priorizar o céu, porque Deus quer que nós façamos assim. Bendito seja o nome do Senhor. Deus estabelece prioridades. Ou seja, as prioridades de Deus não são as coisas de baixo. As prioridades de Deus são as coisas da onde? De cima. Por quê, pastor? Porque Deus não começa nada aqui que não esteja pronto lá em cima. Por que eu tenho que priorizar o céu? Porque Deus não começa nada aqui. Tudo que se estabelece aqui já está pronto lá em cima. Então falo de novo: priorizar o céu. Eu vou dar um exemplo do tabernáculo que Moisés construiu na terra, lá no deserto. Não era o tabernáculo original. Qual era o original? O original é aquele que Deus deu para ele lá no monte. O que ele fez aqui na terra era uma réplica daquilo que estava pronto lá em cima. Amém? Amém? Você sabe a Jerusalém, a terra, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, lá em Israel? Pois é, aquela é uma réplica. A original está lá no céu. E ela será endereçada no arrebatamento. E nós, os filhos de Deus, iremos morar na nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vou dar um outro exemplo da prioridade do céu. Quando Jesus falou na cruz, tetelestai, que em português ele falou: é consumado, está consumado. Quando ele falou está consumado, o que aconteceu no templo? O que aconteceu no templo? O véu se rasgou de baixo para cima. Normalmente o natural é rasgar de baixo para cima, mas rasgou de cima para baixo. Por quê? Porque primeiro é em cima. Por quê, pastor? Porque a religião, irmão, leva o homem a tentar fazer uma escada para receber a salvação em Deus. Mas Jesus Cristo, só o Senhor, o Evangelho de Jesus, é Deus descendo do céu através da cruz para salvar o homem. Fala para alguém, pelo amor de Deus que está ao teu lado: priorize as coisas do alto. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero continuar, pastora, no verso 1. No princípio, de novo comigo, igreja: no princípio, os céus e a terra. Amém? Deus criou o céu. Como é que está? Deus criou o quê? Deus criou o céu, ou os céus. Os céus? Por que Deus criou os céus e não o céu? Olha como que Deus prioriza o céu. Olha como nós vamos entrar em 2024 priorizando as coisas que são de cima. Deus, Paulo diz, irmão, Paulo disse que ele foi levado ao terceiro céu. Diga comigo: existem 3 céus. Amém? Por isso que a Bíblia está dizendo ali: Deus criou os céus, não foi o céu. 3 céus, Paulo falou sobre 3 céus. Qual é o primeiro, pastor? O primeiro é esse que nós enxergamos, é o céu atmosférico. O segundo céu é o céu astronômico, onde estão os astros, o sol, a lua e as estrelas. O terceiro céu é o céu dos céus, onde habita o trono do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas segura aí. No primeiro céu, todos os dias, uma companhia aérea coloca você lá,
Todas as companhias aéreas do mundo levam você ao primeiro céu. Amém? Aleluia. E o segundo céu? O segundo céu, as companhias aéreas não conseguem colocar o homem lá. Só quem consegue é a NASA. A NASA consegue levar o homem ao segundo céu. Recentemente, o dono da Amazon visitou o segundo céu. Um dos mais ricos, um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk, segundo a Forbes, está investindo bilhões do seu capital em uma de suas empresas para possibilitar com que os ricos desta terra, deste mundo, dentro de um espaço de tempo muito curto, acessem o segundo céu. Daqui a pouquinho, meu irmão, você que vai ter muito dinheiro, vai ter como você entrar na internet, comprar uma passagem para a lua, e aí você vai conhecer a lua e será projetado lá. Ninguém disse amém. Porque se você puder ir lá, é porque você tem muito dinheiro. E o terceiro céu, pastor? Para conhecer o terceiro céu, só tem um caminho para o homem acessar. O terceiro céu você não precisa de green card. Terceiro céu você não precisa de dólares, de muitos dólares. O terceiro céu você precisa de quê? Eu preciso de quê? O terceiro céu, para você acessar, você precisa ter o teu nome escrito no livro da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para acessar lá, só Jesus, e Jesus desceu para você acessar. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Priorize o céu, priorize o céu, priorize o céu. Deixa o céu descer para você acessar lá. Aleluia! Declare isso. Deixa o céu descer. Oh, meu Deus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois sempre amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua deixa o céu descer. É a glória. Deixa o céu descer. Aleluia. Por que vocês ficaram em pé? É porque o céu está descendo? Deixa o céu descer, Pai. Então diga de novo a pessoa do teu lado: o ano 2024, priorize o céu. O céu vai descer na tua casa, o céu vai descer no teu empreendimento, o céu vai descer na vida do teu filho, o céu vai descer na sua família, o céu vai descer no estado do Espírito Santo, o céu vai descer na cidade em que nós estamos, o céu vai descer sobre o Brasil, aleluia, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre amém. Teu é o reino, teu é o poder. Aleluia. A atmosfera está... Eu tenho que adiantar aqui por causa do segundo culto, porque senão nós vamos ficar aqui já embalados no segundo culto. Senta aí um pouquinho, senta um pouquinho. Senta um pouquinho, deixa eu só mudar o verso aqui um pouquinho. Verso 3. Verso 3. O verso 3. Vocês podem ler o verso 3? Deus disse: haja luz,
e o que houve? Muita gente pensa que essa luz, irmão, é a luz do sol. É a luz do sol. Não pode ser a luz do sol. Por quê, pastor? Porque no versículo 14 do capítulo 1 diz que Deus criou o sol. Deus só criou o sol no versículo 14. Então, que luz é essa? No original, quando Deus disse haja luz, Ele disse manifeste. Vamos ver Apocalipse 21:11, que diz assim: ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Aqui está falando da luz de Deus e não a luz do sol. É a glória dele. É a glória dele. Agora vamos mais ainda. Apocalipse 22:5 diz assim: ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do... pois o Senhor Deus e reinarão para sempre. Quem vai iluminar a cidade? Quem vai, irmãos? É o Deus Todo-Poderoso. É por isso que o judeu antigo, ele diz que Deus é a luz perpétua que jamais se apagará. O salmista disse que para Deus dia e noite tudo é a mesma coisa. Agora, como pode ser isso? Como que para Deus dia e noite são a mesma coisa? Porque a Bíblia diz que Ele é a própria luz, e as trevas só existem na ausência de luz. É por isso que aonde manifesta-se a glória de Deus, as trevas são dissipadas. Eu quero profetizar que a glória de Deus, a luz de Deus manifestará aonde houver trevas, para que ali o Senhor possa salvar e restaurar. Amém? Agora vamos no verso 11. E isso eu estou falando sobre priorizar o céu. Porque quando eu priorizo o céu, tem luz. Quando eu não priorizo o céu, tem trevas. Então, se você quer viver debaixo da glória de Deus no ano de 2024 e experimentar os maiores milagres que Deus tem para realizar, então você tem que viver debaixo dessa glória. Agora, o versículo 11: e disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nele sobre a terra. E assim foi. Meu irmão, aqui, olha aqui para mim aqui. Deus está falando com quem? Deixa o texto. Deus está falando com quem? Vamos lá. E disse Deus: produza a terra. Ele está falando com quem, irmão? Ele está falando com quem? Com a terra. Irmão, Deus é tão poderoso que até a terra obedece a Ele. Olha como nós diminuímos tanto Deus, achando que Deus não tem poder para fazer alguns milagrezinhos que tanta gente precisa. Deus falou com a terra, e Ele mandou a terra produzir a relva. E Deus falou para as plantas: haja plantas. Ou Deus mandou a terra produzir as plantas? O texto diz que Deus mandou a terra produzir as plantas. Por que que Deus não falou haja plantas, mas falou para a terra produzir as plantas? Pega aqui comigo, fica ligado aqui. Por que que Deus não falou assim, haja plantas, mas Ele deu uma ordem para a terra produzir plantas? Não pegou ainda? Priorize as coisas do céu. Por quê, pastor? Porque Deus nunca vai falar haja para aquilo que Ele deu capacidade para a terra produzir. Deus não mandaria a terra produzir algo que ela não fosse capaz, de forma alguma. Porque Deus nunca vai me dar uma ordem que eu não seja capaz para executar. Você não pegou, hein? Deus nunca vai lhe dar uma ordem que você não seja capaz
de executá-la. Quando Deus criou a terra, Deus potencializou essa terra para produzir. Essa era a hora dela revelar o poder que estava dentro dela e que ela carregava. Você que é crente em Cristo, Deus te deu poder, você carrega o poder de Deus, porque o poder de Deus desceu do céu e veio morar dentro de você. Você carrega o poder de Deus. Nem a terra sabia o que Deus tinha colocado dentro dela, mas chegou a hora de Deus ativar ela para ela cumprir o propósito de produtividade. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa: se o diabo achou que você ia ficar parado, se o diabo achou que te enganou, se o diabo achou que você ia ficar paralisado, se o diabo achou que ele te enganou, Deus manda dizer para você: se prepare, porque eu estou te ativando para produzir o que você nunca produziu. 2024, Deus vai ativar você para produzir o que você nunca produziu. Adore ao Senhor, declare isso, porque há um potencial de Deus dentro de você. Deus te deu uma ordem para isso. De novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga para alguém que está do seu lado: se prepare para produzir o que você nunca produziu. Ele não acreditou ainda, fica em pé, fica em pé. Ele ainda não acreditou, ele vai acreditar. Então vire para ele assim, porque você está falando assim para ele. Vire para ele assim: se prepare e fale para ele: se prepare para produzir o que você nunca produziu. 2024 vai ser o teu ano, vai ser o teu ano, vai ser o teu ano, vai ser o teu ano. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está ativando você, Deus está ativando a capacidade que há dentro de você. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Cara, Deus está te ativando. Sabe, há um potencial dentro de você que você não imagina. Se prepare, ó, se prepare para fechar contratos que você nunca imaginou. Se prepare para você viver coisas extraordinárias. Pode se assentar, se assente. Meu Deus, eu trouxe aqui e a hora está passando, irmão. Graças a Deus. Interessante, ainda estou em Gênesis capítulo 1 ainda. Interessante que Deus está mandando produzir. Essa terra produzir. É a mesma terra que no versículo 2 diz que ela era sem forma e vazia. Sabe o que Deus está falando aqui? Rapaz, tem muita gente ligada. Eu sei que tem muita, eu estou vendo gente assim, tá? Sabe o que Deus está falando aqui? O que, pastor? Que a terra por um momento ela teve sem forma e vazia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Um momento na tua vida não te define. Um momento na tua vida não diz quem você é. Deus colocou um poder dentro de você. E Ele está ativando esse poder dentro de você. A terra era sem forma e vazia. Enquanto ela era sem forma e vazia, ela não conseguia ser eficiente no propósito da produção, daquilo que Deus tinha, o propósito de Deus. Por quê, pastor? Olha aqui para mim aqui, ó. Pega essa chave aqui. Porque quem olha muito para o que falta, não consegue perceber o que já tem.
Vou repetir, só por causa de alguns glória a Deus e algumas palmas. Quem olha muito para o que falta, não percebe o que já tem. Hoje eu estou interagindo muito com vocês, né? Tudo bem, tem gente que não gosta muito disso, mas hoje eu vou extrapolar um pouquinho porque é dia 31. Mas olha para alguém que está do teu lado e diz assim: esquece o que está faltando. O poder já está dentro de você. Olha para o que você tem. Aleluia. Sabe por que que tem terras que não estão produzindo? Que não estão conseguindo cumprir o propósito? Por quê, pastor? Porque elas estão olhando para o que falta. Não faça isso. Aqui, na multiplicação dos pães e peixes, Jesus não perguntou aos seus discípulos o que faltava. O que ele perguntou, pastor? Ele perguntou o que eles tinham. Você não vai perguntar à pessoa assim: o que está faltando? Não. Você vai dizer assim: olha, você já tem um pouquinho de azeite, um pouquinho, isso aí é suficiente para ele fazer o milagre. Você já tem um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, isso aí já é suficiente para fazer o milagre. Você está entendendo? Você está entendendo? Quem pegou aí, levante a mão. Quem pegou, levante a mão. O pouquinho que você já tem, já é suficiente para ele fazer o milagre. Então não olhe para aquilo que está faltando para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Olhe para aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, já colocou dentro de você, o poder que Deus ativa na tua vida. O menino tinha 5 pães, 2 peixes de um mar. O que Jesus fez de um mar? Levantou os 5 pães e 2 peixes e deu graças a Deus. Por quê, pastor? Porque quando você aprende a ser grato pelo que está na sua mão, Deus traz o que está faltando. Eu vou repetir. Quando você aprende a ser grato com o que com o que você tem nas tuas mãos, Deus traz nas tuas mãos aquilo que está faltando. Seja grato com aquilo que você já tem, e Deus vai trazer aquilo que está faltando. São coisas novas. O potencial que Deus colocou na terra é tão incrível, tão extraordinário, pastora Cláudia, que nem um dilúvio foi capaz de tirar dela. Nem um dilúvio que arrasou tudo. O dilúvio dos dias de Noé levou tudo que estava no superficial, mas o dilúvio não conseguiu destruir a capacidade da terra de produzir, porque depois do dilúvio, diz a Bíblia, a terra produziu outra vez. Calma aí, você não está entendendo. O dilúvio pode tirar da tua conta alguns dígitos. O dilúvio pode tirar da tua garagem alguns carros. O dilúvio pode tirar da tua programação do ano algumas viagens. O dilúvio pode fazer você abaixar o seu padrão de vida. Mas Deus manda lhe dizer que na terra não existe dilúvio capaz de tirar de você a capacidade que Ele te deu para produzir. Não existe dilúvio, não existe tempestade, não existe problema que seja capaz de tirar de você aquilo que você pode produzir. A terra, mais uma vez, mais uma vez, queremos ver o céu descer. E a terra clama, e a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. E a terra clama, e a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Você entendeu?
Você entendeu? Pastor, porque eu vou passar por problema, vai vir tempestade, vai vir luta, vai vir isso. Mas nada pode tirar de você a sua capacidade que Deus te deu para produzir, para crescer, para avançar, para recriar, para começar tudo de novo. Nada. Por quê, pastor? Porque você aprendeu hoje que você vai entrar 2024 como você nunca entrou na tua vida, priorizando o céu, priorizando aquilo que vem de cima, priorizando as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.